Muito feliz, muito animado. Hoje é o nosso último culto, antes do nosso retiro. E eu sei também que você está animado, tem gente que já está até de malas prontas. Tamanha ansiedade para viver aquilo que Deus preparou. Não quero nem falar muito agora, eu quero que você já abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Hoje eu não vou pregar, hoje eu vou dar um testemunho. Capítulo 3 do livro do profeta Daniel. É um texto bem conhecido nosso, que fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vamos ler a partir do versículo 14 de Daniel 3. Daniel 3, a partir do versículo 14, diz assim: Nabucodonosor lhe disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, vocês, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Olha só, quer mais esquenta do que esse? A fornalha 7 vezes mais. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele
desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém? Quantos aqui já tinham lido ou ouvido sobre esse texto? Faz assim. A grande maioria já ouviu sobre esse texto e é o texto base, então, para aquilo que a gente vai falar nessa noite. Para a gente trazer um pouco de contexto do que estava acontecendo aqui, vamos partir do povo no Egito, né? Deus, ele liberta o seu povo do Egito, liderado por Moisés. O povo de Deus entra na terra da promessa, não conduzidos por Moisés, mas por Josué, porque a primeira geração, ela passou 40 anos no deserto, por falta de fé para entrar na terra prometida. E a partir dessa entrada na terra prometida, conduzidos por Josué, depois Deus levanta alguns juízes. Nós temos Débora, que foi juíza, nós temos Sansão, que foi um juiz, Gideão. Então, o povo de Deus é conduzido por líderes que eram chamados de juízes. Mas um tempo depois, ali no período do profeta Samuel, o povo pede a Deus um rei. Esse rei, primeiro rei foi Saul, depois vem Davi e depois Salomão, ou seja, o povo de Deus se tornou um reino. E a partir disso, a descendência de Davi, houve muitos conflitos, onde o reino de Deus ele veio a se dividir. Então, esse que era um grande reino, liderado por Davi e Salomão, passa então por uma divisão, onde se torna Reino do Norte, com a capital em Samaria, e o Reino do Sul, com a capital de Judá. O Reino do Norte, Samaria, já havia desobedecido a Deus, esse reino foi tomado pela Síria, e já não existia mais enquanto reino, sobrando apenas Judá, que cometeu os mesmos erros, esse Reino do Sul, os mesmos erros do Reino do Norte, e Deus vem mais uma vez com o juízo, né? Deus levanta profetas, nós temos, por exemplo, o profeta Jeremias, que avisou que o povo sofreria um tempo de juízo de 70 anos, mas que após esse juízo, Deus traria renovo, restituição a todo esse povo. E Deus aplica esse juízo a Judá, a esse povo de Deus, através da Babilônia. A Babilônia vem, toma então esse reino do sul, que era chamado já nesse tempo de Judá, com a capital em Jerusalém. E a Babilônia era um povo uma nação, um reino, que eles não eram tão sanguinários. Eles eram um povo muito agressivo, mas eles eram agressivos de uma maneira um pouco mais sutil. Eles não eram aquele povo que dominava uma terra e destruía todo mundo. Eles não chegavam no lugar, conquistamos esse reino, mata todo mundo, homens, mulheres e crianças, vamos eliminar todos. Não. O que eles faziam? Eles usavam muito estratégias de cerco, né? Foi uma das estratégias que eles usaram também com o povo de Deus. A gente vai ver isso no reinado de Zedequias, né? Que já era um acordo que fizeram com a Babilônia. Mas a estratégia deles era manter o povo, a vida daquele povo. Então eles conquistaram o povo de Deus. Não vamos eliminar todo mundo, uma vez que eles já se renderam, que a gente já conquistou essa cidade, vamos mantê-los vivos. E aí eles pegavam as pessoas que eram mais capacitadas, de família real, de boa aparência, e eles faziam o quê? Eles absorviam para o reino deles. Então eles escolhiam os melhores, principalmente os jovens que tinham mais potencial de futuro, e eles levavam então para o povo dele.
E eles deixavam os mais pobres, né? Quem eles não viam muito benefício, mantinham lá. Ficavam numa situação muitas vezes de pobreza, né? De ruína. Se você já leu, por exemplo, Neemias, que trabalha a restituição do muro, que também é desse tempo, você vê que lá em Jerusalém haviam, né, alguns hebreus, havia o povo judeu, mas numa situação de muita calamidade. E essa galera que era trazida para a Babilônia, então eles viviam uma vida tranquila. Eles tinham comida, eles tinham uma região separada para eles morarem. A gente vê no primeiro capítulo, e aí Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram escolhidos então pela Babilônia. Vamos levar. E eles vieram junto com esse povo que foi levado até a Babilônia. Quando nós lemos os primeiros capítulos do livro de Daniel, a gente vê que eles tinham uma boa alimentação, até além do que o povo de Deus estava acostumado. Então, algumas comidas que eram proibidas. A gente vê que na dieta, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, não ia vinho. Mas lá na Babilônia era oferecido vinho, os manjares ali da Babilônia. Então, eles não tinham falta de comida, eles não tinham falta de moradia, eles não tinham falta de trabalho. Então, a Babilônia chegava, pegava os especiais e vem aqui, ó, fica aqui com a gente. A gente vai tratar bem vocês. Aqui está tudo bem, vocês têm um futuro conosco. Mas só que qual que era a estratégia da Babilônia? Nós pegamos os melhores e a nossa cultura nós ensinamos para eles. À medida que eles vão perdendo aquilo que eles acreditam, os valores que eles cresceram, eles vão aprendendo a nossa cultura. E aquilo que eles possam ter de valor para nós vamos absorver, nós vamos aprender, e a Babilônia vai se tornar um povo ainda mais forte. O que acontecia? Um povo era destruído, eles iam para a Babilônia, eles olhavam assim, o que restou do nosso povo está lá vivendo na pobreza, está lá numa situação muito difícil. E eles acabavam absorvendo então a cultura da Babilônia, de forma que virava todo mundo uma grande Babilônia, e assim eles se fortaleciam ainda mais. Então parecia que eles não eram agressivos, mas era como um câncer, que através da cultura os povos iam deixando de existir e se tornavam tudo uma única Babilônia. Então essa era a estratégia, né, de conquista da Babilônia. É por isso que a gente vê, e a gente precisa entender isso, porque a guerra de Sadraque, Mesaque, Abidnego, de Daniel ali na Babilônia, não era só sobre eles. Não era só sobre uma guerra particular. Eles estavam envolvidos num propósito de todo o reino de Deus. Porque ao mesmo tempo que a Babilônia pensava assim, estamos vencendo, porque estamos tirando, né, do povo de Deus, do povo que adora o Deus Altíssimo, estamos levando para a Babilônia, a estratégia de Deus, que é aquilo que nós chamamos de diáspora, é que os filhos dele, que conhecem a sua verdade, fossem espalhados pelo mundo, mas se mantivessem fiéis, para que a verdade do reino de Deus se espalhasse para todos os povos. Então eles achavam que estavam vencendo, levando Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas era meio que tipo assim, um cavalo de Troia que estava chegando lá para mudar a realidade também, ensinar os princípios para os próprios babilônios. E a gente vê que eles tinham esse posicionamento. Já na parte da comida, eles rejeitam comer a dieta lá da Babilônia, e eles fazem um acordo ali com os copeiros. Eles fazem assim, olha, vamos fazer o seguinte, faz um teste, 10 dias, porque o copeiro tinha medo de eles não comerem aquelas comidas, ficarem fracos e eles mesmos perderem a vida. E aí eles fazem um teste de 10 dias, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles comem apenas comidas naturais, vegetais, e bebem apenas água, e 10 dias depois, eles estavam mais saudáveis do que os outros babilônios, que comiam de toda aquela alimentação. Então, o povo de Deus na dieta estava mais forte
do que todo o povo ali da Babilônia, porque eles decidiram ser fiéis. E assim é narrada então essa história do povo ali naquele lugar, até chegarmos ao capítulo 3, que é o momento onde Nabucodonosor, ele constrói uma imagem de ouro e ele pede para que todo o povo, inclusive o povo de Deus, adorasse aquela imagem, e se eles não fizessem isso, então eles morreriam. E aí a gente passa então a ler o texto no versículo 14, aonde eles rejeitam adorar a imagem e eles são confrontados pelo rei. Dado esse pano de fundo, então, o tema que nós vamos falar hoje é: não há mais tempo. Esse é o tema que nós vamos escolher hoje, que Deus ministrou ao meu coração para a gente ministrar. Porque eu creio que estamos vivendo um tempo específico na agenda de Deus. Eu creio que o momento que nós temos vivido como igreja, como juventude, e como eu falei, não apenas de maneira pessoal, mas a partir de um posicionamento na sociedade, no mundo, Deus está falando para nós: não há mais tempo. É interessante porque Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles são confrontados, e o rei fala assim: olha, agora, a partir de agora, a próxima vez que o sino tocar, aí se vocês adorarem a imagem, está tudo bem. Mas se vocês não adorarem, aí vocês vão se ver comigo. Mas sabe o que eu acho interessante? Por que eles não esperaram? Por que Sadraque, Mesaque e Abidnego não pensaram assim: se é a próxima vez, vamos fazer uma reunião aqui a gente. Vamos orar mais um pouco. Se é a próxima vez, ainda dá tempo de a gente bolar uma estratégia aqui para a gente, de repente, fugir desse momento. De repente, no momento que o sino tocar, a gente se esconde lá no banheiro. Vamos dar um jeito de fugir dessa realidade até a próxima vez. O rei dá tempo a Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas o texto diz que eles rejeitaram esse tempo. Mesmo o rei dizendo: vocês têm mais uma oportunidade, Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram: rei, nós não precisamos de uma outra oportunidade, nós damos uma resposta agora, não vamos nos prostrar diante dessa imagem. Então, quando eu digo que não há mais tempo, é porque nós nos acostumamos a enfrentar situações nas nossas vidas, a corresponder àquilo que Deus nos direciona, dizendo sempre assim: ainda dá tempo, ainda há esperança, você ainda pode fazer alguma coisa. Esse ano, na próxima semana, no próximo mês, no ano que vem, ainda dá tempo. E sabe o que acontece muitas vezes? Por saber que ainda dá tempo, por saber que Deus é um Deus de segunda, terceira e às vezes quarta, quinta, às vezes Deus tem que dar 10 chances para nós, muitas vezes nós acabamos postergando um posicionamento diante de Deus que Ele está esperando para hoje, que Ele quer que seja agora, porque estamos dizendo: ainda dá tempo. E o chamado de Deus nessa mensagem é entender que muitas vezes há tempo sim, mas não há mais tempo a perder, não há mais tempo para deixar para trás, não há mais tempo para ficarmos paralisados diante daquilo que Deus espera de nós hoje. Chegou o tempo de darmos uma resposta para aquilo que Deus espera de nós, para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, seja qual for a realidade. Sadraque, Mesaque e Abidnego entenderam isso. O rei dá tempo a eles, mas eles dizem: rei, nós não precisamos de tempo, a resposta é agora. E Deus hoje está falando para você, Deus hoje está falando para mim: chegou o tempo de eu fazer algo na sua vida, e quando eu falar, quando eu te direcionar, eu preciso de uma resposta imediata.
Eu preciso que vocês entendam que o posicionamento que eu tenho é para hoje. E o que a gente vê então, entendendo essa urgência de Deus para nós, na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego? A primeira coisa, e nós temos falado muito isso sobre o retiro, embora essa palavra não se limite ao retiro, é uma palavra que serve para todas as nossas vidas. Primeira coisa é, não há mais tempo para viver uma vida sem expectativas em Deus. Não há mais tempo para viver uma vida sem expectativas em quem Deus é e naquilo que Ele pode fazer. Quando o rei ameaça Sadraque, Mesaque e Abidnego, dizendo, olha, vocês vão para a fornalha, eles dizem, ó Deus, ó rei, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar da fornalha. Ou seja, eles tinham uma expectativa no que Deus pode fazer. Eles tinham uma expectativa que mesmo diante daquela realidade que eles estavam vivendo, mesmo diante de um rei autoritário, Deus podia fazer algo para mudar aquela realidade. E a pergunta que eu faço para você hoje é, como é que está a sua expectativa em relação àquilo que Deus pode fazer? Será que você conhece esse Deus verdadeiramente, profundamente, para viver uma vida cheia de expectativas? Porque embora a gente fale muito sobre expectativas, quando nós não conhecemos esse Deus e vivemos uma vida crendo em quem Ele é e sabendo o que Ele pode fazer, corremos o risco de viver uma vida meio na inércia, sabe? Uma vida meio morna, uma vida passiva, uma vida com falta de ação, quando na verdade Deus nos chamou para estarmos com sangue nos olhos, uma vida preparada, perseguindo aquilo que Ele pode fazer e atentos a todo momento. Quando a gente vê, por exemplo, um goleiro, quem gosta de futebol, quando ele tem uma situação lá de pênalti, como é que ele fica? Ele fica lá parado assim, ó, de braços cruzados, esperando, vou esperar aí chutar a bola e eu vejo o que eu faço. Então, ele se posiciona para quando a bola sair, ele reagir o mais rápido possível. Quando você vê uma corrida, por exemplo, nas Olimpíadas, a parte lá do atletismo, você vê que eles ficam posicionados, com expectativa. E alguns eles estão tão, assim, com tanta fome de sair logo, de correr, de vencer, que eles queimam a largada. E a gente não percebe olhando. A gente fala assim, cara, como que eles conseguem medir milésimos de segundos ali? Mas quando você vê o resultado da corrida, você vê que a maioria é menos de um segundo a diferença do primeiro, talvez, para o quarto colocado, que nem pega o pódio. Ou seja, eles estão com expectativas. Mas essa expectativa que eu estou falando não é algo meramente emocional. Essa expectativa que Deus quer que a gente crie nele é uma expectativa enquanto atributo da nossa fé. A gente às vezes está tão acostumado a todo tipo de divulgação, todo tipo de marketing, parece que a gente pede para que você crie alguma expectativa, que parece que vira algo assim, algo assim normal, que não tem mais efeito. Mas a Bíblia nos mostra que a expectativa ela é um atributo da fé. Jesus, muitas vezes, ele ia até uma pessoa, até um cego, por exemplo, que está lá no tanque esperando balançar lá, o anjo balançar a água para ser curado, pergunta, o que você quer que eu te faça? Jesus, ele é esse Deus que vai até as pessoas. Jesus é alguém que, quando ele está presente, ele toca naqueles que muitas vezes nem perceberam quem é que está ali e o quanto ele é poderoso e de amor para mudar uma realidade. Mas a Bíblia também nos diz que certa vez Jesus ele está rodeado de uma multidão, seus discípulos, a multidão ali esmagando ele, e uma mulher que sofria 12 anos de hemorragia, ela decide no coração dela,
Porque ela tinha o quê? Uma expectativa no coração dela. Uma fé com expectativa de que, se eu só tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E porque ela foi lá e tocou nas vestes de Jesus, Jesus para o que está fazendo e fala assim: alguém tocou em mim. Aí, o que os discípulos ficam? Pô, mas peraí, Jesus. Olha essa multidão te esmagando. Um monte de gente tocou em você. Mas ele diz: não. Alguém tocou em mim de uma maneira diferente. Alguém tocou em mim com uma fé, com a expectativa diferente. Por quê? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Aquela mulher, diante de toda a multidão, tocou em Jesus, igual vários tocaram em Jesus, mas só ela tinha uma expectativa do que aconteceria se ela tocasse nas vestes dele. Sabe o que isso diz para nós? Às vezes nós estamos no meio, na multidão da onde Jesus está agindo. Jesus está agindo, Jesus está tocando pessoas. E às vezes a gente vê as pessoas recebendo algo, vivendo algo com Jesus, tendo experiências com Ele. E às vezes a gente está assim: poxa, só em mim que Jesus não vem? Poxa, Jesus me mira e me erra todo culto, toda célula, todo dia. Parece que comigo não acontece nada diferente. E sabe qual é a mensagem que Deus quer que tenhamos no coração para as nossas vidas? Isso pode ser o preparo de Deus também para aquilo que você vai viver lá no retiro. Pare de esperar que eu vá tocar em você. Porque se a fé é expectativa no seu coração, você pode sair do seu lugar e vir tocar em mim. Você pode criar uma expectativa a partir daquilo que você me conhece, a partir daquilo que nasceu no seu coração, e vem até mim crendo que um toque, crendo naquilo que há em mim, pode ser o diferencial para que você receba aquilo que você precisa, aquilo que nasceu no seu coração. É essa expectativa que Jesus quer gerar em nós, uma expectativa onde não ficamos inertes, onde não somos omissos, mas colocamos as nossas vidas numa posição de maneira ativa para irmos até Jesus, para darmos um passe, crendo que se tocarmos nele, veremos coisas novas acontecerem. Por que muitas vezes não queremos criar expectativas? Porque existe algo chamado realidade, né? Ah, não, eu não gosto de ser muito otimista. Eu não gosto de criar muita expectativa, porque aí depois o negócio não acontece, e aí eu vou ficar triste, aí eu vou ficar frustrado. É ou não é que às vezes somos assim? E aí às vezes a gente prefere não criar expectativa nenhuma, ou botar a expectativa lá embaixo para não corrermos o risco de sermos frustrados. Eu lembro uma vez que eu criei muitas expectativas em Deus. Que Deus ia fazer, que Deus ia me usar. E aí era dia de finados. E aí eu falei: quer saber? Eu vou lá no cemitério, vou juntar uns amigos, e a gente vai lá e a gente vai falar de Jesus para quem está lá. E aí pegamos plaquinha de abraço grátis. Chegamos lá, acho que era 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, alguma coisa assim. Não tinha ninguém. E aí qual que era a minha expectativa? Dia de finados. Geralmente, né, a maioria dos cristãos não tem esse costume de ir lá no cemitério no dia de finados. As pessoas, imagino eu, estão com a lembrança de alguém que perdeu, vão estar tristes lá. E eu não era nem pastor nessa época. Separei uns versículos lá de consolo, sabe? Para falar sobre a alegria, sobre o consolo do Senhor. Treinei uma voz de pastor. Falei assim: cara, vou lá no cemitério e hoje vai ser assim, que as pessoas vão estar tristes lá, vão estar cabisbaixas, vão estar... E aí eu vou vir com a palavra de esperança. E eu criei essa expectativa. E aí cheguei lá, não tinha ninguém ainda. Cheguei cedinho, acho que era 6, 7 horas da manhã, estava vazio a entrada. Entrei lá no cemitério com mais um amigo, e aí tinha um cara lá sozinho. Eu falei: pô, esse cara solitário aqui está com a vida arrasada.
esse aqui tá quase abrindo uma cova ali, deitando e já indo junto. Porque ela tá sozinho lá, 6, 7 horas da manhã. E aí eu fui lá, imaginei o meu pastor, né? Meu querido, como você está? E o cara virou, e aí, rapaz, tudo certo, e você? Vamos pra luta, né? Eu falei assim, que isso, cara? Era pra você estar triste, essa eu não ensaiei. Não fica triste aí, porque acabou meu evangelismo aqui. Acabou meu script, já mudou tudo. O cara estava melhor que eu no cemitério, naquele horário. E eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Aí fui conversando com ele estava para cima. Como é que você tá, cara? Como é que tá os desafios? Família? Cara, o que é mais difícil na vida para você? Eu tinha que puxar um assunto assim para botar ele para baixo para eu conseguir evangelizar. Não deu certo. Mas depois ele abriu o coração dele, que ele tinha um vício com cigarro e que aquilo tinha trago várias consequências na vida dele, em relacionamentos, na vida financeira dele também, que ele não conseguia largar. E ali eu preguei o evangelho para ele decidiu entregar a vida dele a Jesus, e a gente orou, eu indiquei uma igreja ali para ele também naquele lugar, e eu falei, cara, glória a Deus, né? Não foi como eu estava esperando, mas Deus agiu. E aí, depois de um tempo ali no cemitério, eu falei, pô, vou voltar lá para frente, já que não tem ninguém aqui. Aí tem uma menina, o outro estava em pé, essa já estava até sentada ali na porta com os papéis ali na mão. Eu falei assim, não, essa aqui tá mal agora, essa aqui vai estar, Jéssica é o nome dela. E aí eu conversei com ela, ali sentei do lado, como não quer nada. Comecei, ela já viu o pessoal ali com placa de abraço grátis, perguntou de onde a gente era, eu falei que a gente estava ali, que era da igreja, mas estava ali para abençoar pessoas. Ela começou a abrir a história dela de que ela já foi de igreja, mas ela cometeu um erro, né, na vida dela, um pecado, e ela tinha se machucado ali na igreja, ela não se sentia mais bem, e ela tinha decidido sair, estava longe de Jesus. E a Jéssica chorou muito ali naquele lugar, ela se quebrantou. Eu chamei as meninas ali para ajudar, para consolar, para orar por ela. Pegamos o número dela ali, porque ela decidiu se reconciliar. E as meninas começaram a acompanhar ela para que ela pudesse viver uma nova vida com Jesus. E eu fiquei muito feliz. Mas eu estranhei, porque nem o cara que estava lá dentro, também não estava triste. E a Jéssica, embora parecia que estava triste, também não estava triste. Estava num dia normal. Só que aí, depois, conversando ali com eles, eu descobri que o cara que estava lá dentro, na verdade, era o coveiro. E a menina que estava do lado de fora era da funerária. Aí eu aprendi o quê? Que quando Deus quer fazer, gente, vai coveiro, vai funerária, vai todo mundo de carona. Por quê? Porque eu posso criar a minha expectativa, mas Deus, Ele não se limita à minha expectativa. Deus, Ele pode fazer além. Mas sabe por que foi importante a minha expectativa, mesmo que ela não se cumpriu? Porque foi a minha expectativa que me fez acordar naquele horário e ir até o lugar que Deus iria me usar. Você está entendendo? Quando eu crio expectativas em Deus, eu me movo. Eu me engajo numa causa. Eu decido fazer alguma coisa. Muitas vezes eu não sei exatamente o que Deus vai fazer, mas porque eu decidi me mover com expectativa e colocar isso diante de Deus, eu me habilito para que Deus faça além. Pode ser que Deus faça totalmente diferente, mas quando nós nos posicionamos com fé, não é expectativas em coisas humanas, mas é expectativa nele, Deus nos surpreende. E eu vivi isso naquele dia. Criar expectativas em Deus não é algo meramente emocional. Se fosse algo meramente emocional, seria apenas uma autoajuda. E a autoajuda é quando eu busco em mim os recursos necessários para resolver um problema ou alguma situação. Mas essa expectativa, como atributo da fé, é a ajuda do alto.
é quando eu digo como salmista, eu ergo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Amém? Então Deus está te chamando, crie expectativas nele, porque a sua expectativa pode ser que não aconteça, mas você se habilita para que ele faça além do que aquilo que estava no seu coração. Mas o texto continua. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tinham expectativas. E Deus te chama também para ter expectativas. Mas nós precisamos entender também que não há mais tempo para viver apenas o que é conveniente para nós. Tem a ver com isso. Às vezes nós criamos expectativas em algo, mas Deus ele quer fazer algo além. Esse além pode ser que seja algo muito positivo, pode ser que seja uma multiplicação daquilo que nós pedimos, mas pode ser também que seja algo mais difícil, algo desafiador. Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram: Ele nos livrará. Se Ele não nos livrar, ainda assim, não prestaremos cultos aos teus deuses. Conseguiram entender? Ao mesmo tempo que eles tinham expectativa, Deus pode e vai nos livrar. Mas eu quero deixar mais uma para você, rei. Se Ele não nos livrar, ainda assim, pode ficar tranquilo, nós não vamos nos dobrar diante da sua imagem. Porque Sadraque, Mesaque e Abidnego entendiam que a verdade de que Deus vai livrar era algo positivo. Mas se o plano de Deus para a vida deles é que eles passassem por um momento difícil, por um momento desconfortável, por um momento de dor, eles optariam ainda assim pelo caminho da fidelidade. E sabe, algumas verdades do Evangelho, elas são muito favoráveis a nós. Elas são muito fáceis de serem aceitas e de serem vividas. Verdades de bênção, verdade de promessas de Deus, verdade que Deus pode mudar as nossas vidas, de que Deus tem a salvação para nós. E há muitas coisas boas realmente que são fáceis de serem aceitas, mas muitas vezes há verdades que são mais difíceis. Talvez o dia de perdoar, talvez algo que você precise renunciar, talvez um desafio, um engajamento, um alistamento de Deus para uma missão, para um lugar, para abençoar pessoas, que talvez não é o que você gostaria, que talvez seja desconfortável para você, para mim. Mas Deus está falando assim: olha, eu quero vocês por inteiro. Entender que não há mais tempo para escolhermos as verdades que nós vamos decidir acreditar. Porque hoje nós vivemos num tempo de muito relativismo. E muitas vezes há uma tentativa de mudarmos os princípios, os valores eternos de Deus, a partir da cultura, a partir do tempo em que vivemos. Mas Deus quer levantar essa geração e quer ensinar essa geração que vai ser fiel até o final, que não vai escolher aquilo que vai acreditar, que não vai criar um quinto evangelho mais favorável pelo qual vai caminhar. E qual é esse quinto evangelho? São esses textos aí mais positivos que a gente marca na Bíblia, sabe? Esses textos mais assim: Deus vai te abençoar, Deus vai abrir, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Sabe esses? Esse é o que a gente marca lá na Bíblia. Se a gente juntar todos esses versículos aí de bênção, dá um outro evangelho. Mas aquele de dar a outra face, será que tem marcado aí na nossa Bíblia esse? Qual é a parte mais difícil do evangelho de Deus para você viver? O que tem sido mais difícil obedecer no tempo de hoje? Talvez tenha algo difícil, talvez haja algo que você sabe que Deus espera de você, que Deus está te direcionando, mas porque não é confortável, porque não é fácil, porque exige passar por situações talvez constrangedoras, ou de timidez, ou de quebrar o orgulho,
talvez estejamos resistindo. Mas quando nós vivemos aquilo que é favorável, nós colocamos a nossa vida por inteiro, e aquilo que aos nossos olhos é desfavorável, nós somos resistentes em viver, sabe o que nós estamos fazendo? Negócio. Nós estamos negociando. Porque quem negocia, calcula. E geralmente calcula porque está esperando o quê? Receber alguma vantagem. E como nós cantamos muitas vezes, como foi falar no momento aqui de dedicação, o Evangelho, a pureza, aquilo que Deus quer que vivamos, não é para nos dar vantagem, mas é para perdermos tudo nas mãos dele. Às vezes perdemos muitas coisas, não nas mãos de Deus, perdemos no mundo, perdemos aliando as nossas vidas naquilo que não é dele. Mas quando negociamos, pegamos só uma parte do todo que Deus tem para as nossas vidas. E aí, perdemos muitas vezes a santificação. Perdemos muitas vezes a intimidade. E perdemos a integridade. Porque negócio e integridade nunca vão caminhar juntos. Porque integridade, inclusive, é exatamente isso. É ser por inteiro. E talvez você está com grande expectativa daquilo que Deus vai fazer na sua vida nos próximos dias. E que bom, porque já aprendemos que essas coisas convivem juntas. Eu crio expectativas em grandes coisas que Deus vai fazer, em respostas, em experiências, no sobrenatural, em milagres. Mas ao mesmo tempo que eu crio expectativas em Deus, eu coloco a minha vida nas mãos dele como um vaso e diz: Senhor, se o Senhor quiser me quebrar, se o Senhor quiser me confrontar, se o Senhor quiser rasgar o meu coração, rasgue, porque eu decidi viver por inteiro e obedecer, seja qual for o caminho, seja qual for o processo que o Senhor tem para a minha vida. Ah, querido, talvez tenha áreas na sua vida que estão sendo difíceis de obedecer, que tem sido difícil se entregar por inteiro. E eu quero crer, eu quero declarar sobre a sua vida. Você vai viver um divisor de águas e você vai dizer ao Senhor: se é para passar pela fornalha, para que o seu nome seja engrandecido, eu vou viver sem murmurar, sem reclamar, porque eu sei no Deus que eu tenho crido. Aleluia! Chega de vivermos apenas aquilo que é conveniente para nós. Deus te chama para cruzarmos uma linha. E eu creio que Ele tem isso para nós. Eu creio que é algo que Ele quer ministrar ao nosso coração sobre isso. Essa é a segunda coisa. Não há mais tempo. Não há mais tempo. É hoje a resposta que Deus espera de você. E a terceira coisa que nós vemos aqui na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se puder postar lá atrás o pessoal da mídia, Daniel 3, 22, na versão Almeida, revista e atualizada, porque é a base para essa terceira verdade que nós aprendemos. Não há mais tempo para vivermos com Deus uma vida superficial. Versículo 22, por favor, versículo 22. Aí, tá certo. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Na versão NVI, que é a que eu li aqui no primeiro momento, está no versículo 23, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas, tá? Eu decidi ler na versão Almeida Revista Atualizada, porque ela mostra melhor como que foi o processo deles chegarem lá na fornalha. Porque às vezes você fala assim, poxa, fornalha, talvez você nem imagina como que era essa fornalha. Mas esse detalhe no texto é importante para aquilo que a gente vai falar. Então essa fornalha,
ela tinha mais ou menos 16 metros quadrados. Assim, pensa 4 por 4, né? Mas era num círculo. E ela tinha mais ou menos 6, 7 metros de altura. Nas laterais precisava ser aberto. Para quê? Tinha algumas janelas para passar o oxigênio. Porque se não tem oxigênio, não tem fogo também. Então ela era aberta nas laterais com algumas janelas, mas a abertura principal dela, uma fornalha para carvão, para jogar carvão, tinha o quê? Você tinha que ir um pouco mais longe e aí tinha uma rampa até o topo dela. Então, pode ver que não diz assim, que eles entraram, né? Como se eles tivessem aberto uma porta e tivessem ido andando. Né? Na primeira que a gente leu, diz que eles foram jogados de cima para dentro. E na NVI diz que eles caíram. Por quê? Porque eles subiram a rampa, foram lá no topo, né, onde é a região mais quente. Ali, já, por causa da temperatura, os soldados já não suportaram, lá no topo, e eles, então, lá de cima, caíram de cima como se eles estivessem jogando carvão. Então, eles caíram na fornalha da mesma forma que o carvão era jogado, de cima para dentro. Pastor, por que você está contando toda essa parte? Pode acreditar, quando eu descobri essa forma, que eles foram jogados de cima para dentro, como carvão, Deus ministrou algo ao meu coração. Porque o carvão tem as características que Deus também espera de nós, para vivermos o cumprimento daquilo que Ele quer nos ensinar aqui nessa palavra. E para isso, eu vou usar uma comparação. Eu vou usar o exemplo, por exemplo, de uma vela. A vela pega fogo, gente? A vela pega fogo. Eu já usei muita vela, principalmente lá no Rio, porque chovia, a luz apagava, acabava a luz, tinha que usar a vela. Então, toda a minha infância era assim. Agora, a vela pega fogo por completo? Não. A vela, ela pega fogo apenas no pavio. Sabe para que isso aponta? O fogo na Bíblia representa essa presença, esse agir do Espírito Santo. E essa ilustração, Deus ministrou ao meu coração que a vela é aquele que o fogo é só superficial. Aquele que deu talvez um passo na água até o joelho, mas não se entregou ainda por completo. A vela, ela tem fogo no pavio porque a gente controla a vela, sabe? Representa aquele que muitas vezes está tentando controlar o Espírito Santo. Que ele acredita em alguma ação, que ele se abre para alguma ação do Espírito Santo, mas é só no pavio. É só fogo no pavio. Ele controla até onde o Espírito Santo pode tocá-lo. Ainda não se entregou por completo. E aí, a vela tem uma outra coisa também. O que acontece com a vela quando vem o vento? Quando sopra, o vento apaga. Qualquer ventinho, qualquer soprinho. Ah, mas tem vela que não apaga, só soprar não, pastor. Mas molha a língua assim, faz assim. Apagou. Ou seja, representa uma vida que até pega fogo um pouquinho, até queima um pouquinho, mas vem uma dificuldade, aquele fogo já apaga. Vem uma dificuldade, aquela chama que parecia que ia pegar, logo vai embora. Representa aquele que vive uma vida inconstante. Uma hora eu tô queimando, eu estou no culto, eu estou na célula, eu estou servindo. E aí vem um tempinho difícil. Esfriou, apagou. E aí regride tudo na vida espiritual. Mas depois aí, não, agora recebi uma palavra, alguém me ligou, voltei. Agora eu vou lá pegar mais um pouquinho de fogo. Ainda não foi tomado por completo. Ainda está como uma vela.
talvez você esteja vivendo esse período de ver a ação do Espírito Santo, de ver o toque dele, de talvez já ter até testemunhado experiências com ele, mas foi só como uma vela. Pegou fogo no pavio, pegou um fogo superficial e tem vivido de acende e apaga, porque ainda não foi tomado. Mas o carvão é diferente. O carvão é diferente. Você consegue acender só uma parte do carvão? Consegue fazer isso? Vou acender só a parte de baixo. Ou só a parte de cima. Dá para fazer isso, gente? Não dá. Ou você não bota fogo no carvão, mas quando você coloca, ele pega por completo. O fogo acende e toma por completo. É isso que Deus tem para as nossas vidas. É esse passo além que Deus ele quer que a gente dê, de entregarmos as nossas vidas de maneira que o Espírito Santo conduza de maneira completa, que toque em todas as áreas, que nos use e nos mova em todos os ambientes, uma vida totalmente entregue ao Espírito Santo. Porque o carvão, quando ele pega fogo em alguma parte, aquele fogo vai o consumindo, sem reservas. E aquilo que era o carvão se torna uma brasa. Uma brasa de maneira completa. E sabe o que acontece com essa brasa? Quando ela sofre alguma dificuldade, quando vem os ventos, quando vem a perseguição, quando vem as críticas, quando vem as situações difíceis, a vela, quando o vento sopra, ela apaga. E a brasa? Querido, você está esperando, né? A brasa, quanto mais o vento sopra, mais o fogo aumenta. Quanto mais situações vêm, mais fogo, mais forte, mais íntimo, mais profundo. Sabe por quê? Porque a brasa, aquilo que vem do lado de fora, não muda, porque o fogo está do lado de dentro. Ela pega por completo, ela é tomada por completo. E assim foi na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram jogados como um carvão naquele lugar. Mas o que a Bíblia diz é que o fogo não os consumiu, que a dificuldade não parou eles. Mas a Bíblia diz também que havia um quarto homem na fornalha, e aquele quarto homem não era o semblante humano, era um ser sobrenatural. E os estudiosos bíblicos, eles apontam para uma teofania que está acontecendo aqui, uma aparição pré-encarnada do próprio Cristo. Querido, sabe por que não era o quarto homem na fornalha? Porque os soldados morreram antes de chegar lá. Sabe o que isso significa? Enquanto Sadraque, Mesaque e Abednego estavam subindo a rampa, antes de eles caírem, já havia uma ação e uma atmosfera sobrenatural naquele lugar. Porque quando eles ainda estavam do lado de fora, os soldados morreram e eles estavam vivos. Ou seja, antes de Sadraque, Mesaque e Abednego caírem na fornalha, já havia uma presença ali. Já havia alguém ali. Na perspectiva da Babilônia, Jesus era o quarto homem na fornalha. Mas na perspectiva de Sadraque, Mesaque e Abednego, que caíram naquele lugar, protegidos, estavam amarrados e caíram libertos, Jesus é o primeiro. Porque quando os ventos da vida vêm, quando Jesus nos chama para a fornalha, Ele não fala, meu filho, vai para a fornalha. Ele diz, meu filho, vem, porque eu já estou aqui. Eu já estou aqui. A identidade, quem vocês são,
está em mim. Mesmo que do lado de fora haja situações, mesmo que do lado de fora hajam rótulos, mesmo que do lado de fora as pressões, as perseguições, as ideologias vêm, o que acontece do lado de fora não muda aquilo que você é por dentro. Quando aquilo que é do lado de fora vem contra a brasa, quando o vento do lado de fora vem contra ela, só revela ainda mais, só cresce aquilo que está nela, o fogo pelo qual ela foi tomada. Eu vejo isso nos olhos de vocês. Eu consigo olhar nos olhos de alguns aqui e ver isso. Pessoas que Deus chamou para a fornalha. E que no momento do vento, no momento do sopro, não apagaram. Mas uma chama vem crescido de maneira ainda mais forte. Porque é o que acontece do lado de fora não muda quem somos do lado de dentro. Há uma identidade, há uma convicção em Deus daquilo que nós somos. Vamos ver isso ainda de maneira mais clara. Sadraque, Mesaque, Abidnego e Beltesazar não eram os nomes originais, eram nomes babilônicos. Mas eles tinham nomes de judeus. O nome original deles era Daniel, meu juiz é Deus, embora Daniel não estava nessa ocasião, provavelmente ele estava em outra região quando isso aconteceu, mas estava vivendo ali na Babilônia. Misael, quem é como Deus? Ananias, Jeová é misericordioso. E Azarias, Jeová é o meu socorro. Esse era o nome original e seus significados de cada um desses homens. E o nome deles foi mudado para Beltesazar. Mudaram o nome de Daniel, príncipe de Bel, um deus babilônico. Misael mudou para Mesaque, quem é como Acu, um deus babilônico. Sadraque, que era o nome de Ananias, mudou para amigo do rei o significado, também referente ao governo babilônico. E Azarias teve o nome mudado para servo de Nego, também um nome babilônico. Eles sofreram pressões do lado de fora, eles sofreram perseguições, eles sofreram a tentativa de que o nome deles fossem mudados. Lembra que eu falei? A guerra não era só sobre eles. A guerra é sobre extinguir o povo de Deus da terra, os princípios e valores do reino de Deus. Mas porque aqueles homens foram fiéis, porque eles tinham uma expectativa, Deus pode nos livrar da fornalha. Porque eles criam também naquilo que não era conveniente, e eles subiram na fornalha. Porque aquilo que parecia ser a morte dele se tornou o quê? Num relacionamento com o próprio Cristo, numa reunião. Parecia que a vida deles ia acabar e Jesus estava convidando eles para a célula, para um relacionamento mais íntimo. Eles tiveram uma experiência ali com Deus tão profunda que eles nunca tinham antes. E na hora que eles foram chamados para fora da fornalha, o que é que o rei diz? Ele diz Mesaque, ele diz Sadraque, ele diz Abidnego. Não, ele diz: servos do Deus Altíssimo, venha para fora, bendito seja o Deus de vocês. O nome do Senhor foi exaltado e glorificado na Babilônia, porque Sadraque, Mesaque e Abidnego entenderam que não há mais tempo a perder, que há algo além, que precisavam dar uma resposta ali naquele lugar, para que uma realidade inteira fosse mudada. Vai ser assim nas nossas vidas. Curitiba não será mais a mesma, porque o tempo que Deus tem para as nossas vidas
é um lugar onde Deus encontrou brasas vivas, cheias da presença dEle, cheias do fogo dEle. E talvez você está pensando assim: não, pastor, eu não sou essa brasa. Não, pastor, eu ainda não me entreguei por completo. Não, pastor, eu ainda estou mais ou menos, eu estou meio lá em cá, eu ainda estou me resolvendo. Eu não sei até que ponto eu estou disposto a mergulhar nesse Deus, a viver tudo o que Ele tem para a minha vida. Mas sabe o que acontece? Eu não sei se você sabe, mas semana que vem vai estar todo mundo juntinho. Sabia? Vai estar todo mundo lado a lado. Vai ser um monte de carvão, um coladinho no outro. Igualzinho uma fornalha. E aí tem uns que já estão mais acesos. Tem uns que estão mais ou menos. Tem um que está meio lá e cá. Tem aquele que está cheio de expectativa, que está fervoroso. Mas sabe o que acontece? Quando estamos reunidos e o vento começa a soprar, aqueles que estavam apagados, aqueles que estavam desanimados, aqueles que talvez estavam com poucas expectativas, aqueles que pensam assim: estou aqui, mas não sei o que vai dar. O fogo começa a fluir. O fogo começa a se espalhar, e até aqueles que estavam quase apagando, o fogo começa a tomar, de maneira que todos são contagiados por esse fogo. Vai acontecer assim, eu creio, em nome de Jesus. Eu quero crer que aquilo que Deus preparou para vivermos a partir daqui, não apenas no retiro, mas em toda a nossa caminhada, é um lugar onde nós temos uma vida com Ele, onde o Espírito Santo nos toca, mas os relacionamentos, na mesa, no quarto, há uma mudança, há um compartilhar de caráter, há um compartilhar de vidas, há um distribuir de dons, aonde como igreja, edificamos os outros, para que a chama do Senhor em nosso meio não apague. Talvez você vai ficar do quarto do lado de alguém que um dia lutou por coisas que você luta hoje e não consegue vencer, mas num tempo de oração lá, num tempo de conversa, você vai ser edificado, você vai aprender e você vai passar a vencer, porque até hoje você lutava sozinho, mas a partir de aqui você não vai lutar mais sozinho. Sabe? Deus vai agir com transformação. Talvez você roncava e vai parar de roncar lá no retiro. Amém? Olha só o avivamento no meio do... Agora teve avivamento, aí falou de não roncar, agora o povo avivou. Tem gente que já está orando: Senhor, me coloca num quarto do silêncio. Mas eu creio naquilo que Deus vai fazer. Uma pessoa que entendeu que é uma brasa viva do Senhor, ela contagia, no mínimo, a sua casa, no mínimo os seus amigos aonde está. Uma igreja que é uma brasa viva do Senhor, contagia, no mínimo, uma cidade. Então há um fogo, há um poder de Deus que Ele quer derramar sobre nós, a partir do momento que entendemos o princípio de criarmos expectativa nele, de aceitarmos, seja qual for o processo que Ele tem para nós, porque não cremos apenas no que é conveniente, e quando decidirmos também sermos jogados nesse fogo, para que haja um relacionamento mais profundo com Ele. É isso que Deus quer para nós. Então, para a gente orar, para que sejamos incendiados pelo Senhor, para que o seu coração aqueça. Como eu falei, essa palavra é para aquecer o nosso coração, é para que Deus Ele molde, a gente possa criar expectativa para aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas no próximo fim de semana, mas ela não é só para isso. Essa palavra é para gravarmos em nossos corações como um novo tempo, como uma nova estação que Deus Ele tem construído aqui no nosso meio, da ação, de um controle total do Espírito Santo dEle, que não vem com emoção, que não vem como mais uma onda, como uma moda, mas que caminhamos no Espírito, segundo a verdade dEle, segundo a palavra que nos dá confiança de um fogo verdadeiro,
todo fogo estranho, tudo aquilo que pode ser manipulado, tudo aquilo que pode ser falsificado, ou tudo aquilo que é da carne, nós não queremos em nosso meio, mas daquilo que o Espírito Santo pode derramar, pode fazer, pode frutificar, nós queremos tudo de maneira completa, não rejeitamos nada. Amém? Quantos aqui desejam isso? Quantos aqui desejam ser uma brasa viva do Senhor e se colocar diante dEle? Então, nesse momento, eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Nós vamos orar, colocando as nossas vidas. Feche os seus olhos aí por um momento. Coloque seu coração diante do Senhor. Motivo que Deus colocou essa palavra no meu coração é porque Deus me alertou que talvez corremos o risco de ver a presença dEle nos cultos, nas células, no retiro. O desejo de Deus de se manifestar em nosso meio em todo momento. Mas algumas pessoas ficarem de fora. Ficarem como toda a liderança da Babilônia, apenas assistindo Sadraque, Mesaque e Abidnego vivendo essa experiência, mas eles apenas do lado de fora. Porque não tinha expectativa nesse Deus. Porque não tinha integridade para estar nesse lugar. E porque não tinha um relacionamento profundo com quem Deus é. Sabe, a maneira que Deus quer preparar o nosso coração é quebrando toda inércia, toda frieza, todo medo, e colocar uma expectativa, uma fé no seu coração, para receber aquilo que Ele tem para inundar o seu coração, para quebrar tudo aquilo que talvez esteja trazendo frieza, desânimo, dúvida, mas para te preparar como alguém para receber essa verdade, essa palavra, esse conduzir, esse fogo dele que transforma as nossas vidas. E agora eu quero orar. Eu quero orar por todos aqueles que vão estar no retiro. Quero orar por todos aqueles, talvez você não vá no retiro, mas você entendeu essa palavra, você entendeu essa estação na sua vida, você entendeu que precisa ser uma brasa viva nas mãos do Senhor. Eu quero te convidar a sair do seu lugar, se colocar aqui de joelho, diante do altar do Senhor. Venha, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se coloque de joelho e antes da gente começar, antes de adorarmos ao Senhor, antes dessa música tocar, eu quero que você se comprometa com algo diante do Senhor. Que durante toda essa semana, a partir de hoje, você vai se preparar para aquilo que Deus vai fazer na sua vida no próximo fim de semana, ou nas próximas semanas, se você não vai no retiro. Talvez alguns aqui vão fazer jejum, talvez alguns aqui vão orar mais, fazer um devocional, mas você vai gerar no Espírito, perguntar ao Senhor aquilo que Ele quer fazer, para que você vá com o coração certo. Se você detectar algum tipo de frieza, algum tipo de desânimo, coloque diante do Senhor, para que você consiga se entregar completamente. Sabe qual é a grande coisa que essa palavra mudou na minha vida?
eu achava que a fornalha era essas tempestades da vida, esse diagnóstico ruim, uma enfermidade, um desemprego, uma luta que eu enfrento na minha vida. Mas a fornalha não é esse lugar. Sabe por que a fornalha não é esse lugar? Porque esse tipo de guerra eu não escolho. Esse tipo de guerra aparece na minha vida. Eu não posso escolher não passar. Agora, a fornalha é o lugar que eu escolho estar. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham a opção. Eles podiam negar. Eles podiam ceder, mas eles escolheram. A fornalha não é como nenhuma das outras guerras e tempestades existenciais. A fornalha é o lugar que Deus me leva como resultado de uma entrega total a Ele. Porque Ele quer me tomar e Ele enxergou em mim alguém capaz de, não importa qual que é o contexto, não importa qual seja a dificuldade, Ele quer que o nome dEle seja glorificado através da minha vida. Deus está chamando você, Deus está escolhendo você, e é só o começo, é só uma parte, é só uma gota daquilo que Ele ainda fará. Estamos apenas começando, estamos apenas aquecendo os motores, mas aquilo que Deus tem para as nossas vidas é muito mais. Creia nisso. Comece a orar, deixa o Espírito Santo te conduzir nesse lugar enquanto adoramos a Ele, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, Pai. E nós assumimos a responsabilidade. A chama não vai apagar, Senhor. A chama, o fogo que o Senhor nos confiou, não vai apagar. Não seremos encontrados como um fogo apagado, mas seremos encontrados diante do Senhor a qualquer momento, até que o Senhor venha, fervorosos na Tua presença, com uma chama acesa que não para de contagiar tudo à sua volta. Eu oro por cada um aqui nesse lugar, Pai. Cada um que o Senhor tem chamado como uma brasa viva. Senhor, nós temos clamado para que o Senhor venha com mais fogo. Mas o Senhor tem dito a nós que o que define esse fogo, na verdade, é o que está queimando. E hoje nós colocamos as nossas vidas como um sacrifício vivo, para que o fogo do Senhor venha sobre esse altar, que são os nossos corações. Deus, prepara o nosso coração. Arranca tudo aquilo que pode atrapalhar o agir, a vontade do Senhor, tanto em relação àquilo que vamos viver no retiro, tanto em relação àquilo que vamos viver a partir daqui, porque cremos que o Senhor está fazendo algo novo no nosso meio, e nós tomamos posse disso. Que o Senhor venha fazer em nós, mas que o Senhor venha a contagiar todos que estão à nossa volta, e que eles sejam atraídos a esse lugar. Nós queremos ter uma vida, Pai, que glorifique o Teu santo nome. Por isso estamos aqui, Deus, para que o Senhor venha e faça conforme a Tua vontade. Gere temor em nós, Deus, para que durante essa semana venhamos nos preparar, consagrar as nossas vidas, porque algo novo o Senhor quer fazer. Assim nós oramos e declaramos sobre cada um aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Amém, gente? Vamos ficar de pé então? Vamos encerrar esse tempo. Ainda teremos o nosso pós-culto, onde estaremos celebrando, compartilhando as expectativas também do nosso coração para aquilo que vamos viver. Amém? Feche seus olhos, faça assim com a sua mão. Pai, nós te agradecemos, estamos animados, somos gratos ao Senhor, Deus, toda a glória é tua.
Nós não somos nada diante da Tua glória, diante da Tua presença, mas temos o privilégio de ser parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, no Brasil e em Curitiba, Pai. Então, Deus, entregamos as nossas vidas diante do Senhor, nos conduza. O nosso coração se anima apenas por aquilo que podemos sonhar, apenas por aquilo que conseguimos planejar, mas nós sabemos que é um Deus que pode fazer muito mais e o Senhor fará. Nós clamamos, Deus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe.